Bom dia! Hoje nós iremos trabalhar com esse conceito, Estado-nação, que é o controle soberano sobre um povo dentro de um território definido. Esse controle soberano é do próprio povo através dos seus representantes. Então, eu sou Ari Tebas de Freitas, professor de História. Vamos lá. Bom, o que devemos entender por Estado-nação? Vimos em aulas anteriores que os povos, política e juridicamente, são organizados, formando o Estado, e vivem dentro de um território demarcado, com suas fronteiras definidas e reconhecidas por toda a comunidade internacional como soberano sobre todos os que estão dentro desse território demarcado. Vimos ainda que este poder, dentro do referido território, tem governo próprio, tem seus costumes, crenças, tradições, língua e um profundo sentimento de pertencimento nacional, porque as pessoas se identificam com aqueles valores, os quais as unem na defesa dos seus valores e do próprio território. Que o território, muitas vezes, tem que ser defendido, sim. O Estado-nação é aquele poder centralizador de toda a força, de toda a autoridade, que passa a exercer sobre todos os outros e sobre todos os demais poderes, sobre as pessoas e povos que vivem dentro do território onde o Estado-nação exerce a absoluta soberania e se manifesta como tal através de seus representantes, das suas instituições, dos funcionários e demais instrumentos visíveis para a sua existência e funcionamento. Todo o território nacional de um país soberano está nas mãos do Estado-nação, na figura do Estado, ou seja, no conjunto das instituições administrativas, como o governante, os representantes dos governados, os próprios governados, outras autoridades e funcionários deste conjunto de expressões que exercem suas funções e responsabilidades de acordo com as leis firmadas pelos poderes do Estado, não conforme suas vontades pessoais. Ora, o Estado é aquele órgão central onde reside o poder político-administrativo soberano, acatado por todos os membros da nação, porque ele reúne as condições necessárias para coordenar e regular o funcionamento ordenado da sociedade humana organizada juridicamente como um todo em um determinado território definido. Nas mãos do Estado encontra-se o monopólio de todas as forças necessárias para alcançar o fim da administração da coisa pública e o seu funcionamento ordeiro e bem ordenado. Assim, o Estado-nação é o poder soberano, aquele que monopoliza os instrumentos públicos, o orçamento, seus agentes
as forças armadas, as polícias, o poder militar, os tribunais, etc. O próprio governo federal, o qual tem autoridade sobre todo o território nacional, o monopólio da arrecadação de impostos, que é de onde o Estado retira seus recursos monetários, tudo quanto se faz ou se fizer necessário para o seu funcionamento. O surgimento do Estado. O Estado apareceu na sociedade humana quando as forças de controle e de administração dos conflitos entre os diferentes grupos e pessoas deixaram as mãos dos indivíduos e grupos, passando para as mãos de um governo central ou de um poder central, poder monopolizador, que é o monarca, podendo ser Estado, presidente ou qualquer outro nome que se desse. E este passou a exercer o monopólio das forças e das decisões sobre todos os demais constituintes da sociedade. Agora não era cada qual fazer o que quer, mas cada qual fazia aquilo que está determinado, delimitado juridicamente pelo Estado. O Estado moderno surgiu no Ocidente com o fim do feudalismo e o aparecimento do Estado absolutista, embora dentro do Estado absolutista estivesse ainda os feudos. No poder absolutista, no Estado absolutista, o poder de governar a todos e a tudo estava centralizado na figura do rei, ao qual cabia organizar exércitos, impor impostos, estabelecer leis para todos e ordenar, enfim, como a sociedade civil deveria funcionar, porque na figura do rei estava representado o Estado, cuja razão de existir é o bem de todos, indistintamente. Só que no Estado absolutista, a lei era conforme o rei, a palavra dele, era ele, tudo nele. Ele, inclusive, estava acima dos demais, acima de todos, ele era o topo da pirâmide. O rei não tinha que prestar contas tanto assim à sociedade, fazia o que ele queria, como acontece com alguns ditadores também que fazem o que querem. No Estado-nação existe um poder central, denominamos de governo federal. Numa república, como é o caso do Brasil, este poder central está representado ou manifestado na figura do presidente da República. Mas o poder deste governante ou deste governo federal é limitado pela Constituição Federal, porque o governo federal precisa administrar e governar de acordo com os limites definidos pela lei, pois ele não tem as prerrogativas absolutistas como havia no Estado absolutista. No Estado-nação não existe apenas um poder, mas três poderes: judiciário, executivo e legislativo, os quais devem funcionar independentes uns dos outros, porém em harmonia. Um não deve querer prevalecer sobre os outros, como se fosse o mais importante, como se tivesse a prerrogativa de governo, que o governo está bem definido. Ora, sem uma Constituição Federal, não existem nem país, nem Estado-nação, porque o referido documento é que define tanto o país como o Estado-nação. Por ocasião da Revolução Francesa, quando se publicou o documento chamado Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão,
em agosto de 1789, o artigo 3º daquele documento tem esta redação: o princípio de toda soberania reside essencialmente na nação. Nenhum corpo, nenhum indivíduo pode exercer autoridade que dela não emane expressamente. Então, o Estado-nação não existe conforme a vontade de um indivíduo, mas de todo um povo. 3 fatores que ajudaram na construção deste conceito do Estado-nação. A independência das 13 colônias inglesas. Quando as 13 colônias inglesas no continente americano fizeram sua declaração de independência e romperam seus laços de obediência com a Inglaterra, em 4 de julho de 1776, aqueles homens e mulheres que a promoveram fizeram surgir no mundo moderno algo novo. Um povo que passou a ser soberano em seu território, um país formado por pessoas livres e com o governo soberano em seu próprio território. Claro que, quando foi declarada a independência, durante muitos anos ainda, o instituto da escravidão que era praticado naquele país foi mantido, com homens e mulheres trazidos da África ou levados da África para a América. Então, só depois de muito tempo e muitas lutas e muito sangue derramado é que foi abolida a escravidão. Mas encontrar outros métodos para que os negros não pudessem participar como cidadãos de todo esse processo da vida de um país. Mas, de qualquer maneira, aquele acontecimento, isto é, a independência das 13 colônias inglesas, trouxe esperanças para outros povos que viviam sob o controle de uma nação e de um governo estrangeiros, pois aqueles colonos ingleses mostraram que era possível sim, e era também direito sim, dos colonizados serem donos de seu próprio destino no espaço geográfico onde viviam. A esperança é esta boa perspectiva, este alento, este sopro que nos leva a olhar adiante e ver que existem outras possibilidades, outros caminhos, que se as coisas estão ruins hoje, elas podem melhorar amanhã. Um novo tempo, um novo dia, uma nova ideia, algo que nos leva a avançar, irmos adiante. Então essa esperança trouxe alento a outros povos do continente americano, né? Nessa parte que nós chamamos de América Latina, América Central, entre as quais está o Brasil, que também sonhou com a sua liberdade, com a sua emancipação, com a sua independência, e algo que foi acontecer a partir de 1822. Outro fator foi a Revolução Francesa, 1789. Colocou fim ao antigo regime, a sociedade estamental, melhor dizendo, o antigo regime que era marcado pelo absolutismo, e colocou também fim ao feudalismo e mudou o caráter da sociedade humana com seus princípios norteadores que passaram a ecoar por diversos outros lugares do mundo, mas que demoraram muitos anos para serem experimentados por toda a sociedade. Estes princípios são liberdade, igualdade e fraternidade. Trouxe também para o cenário humano, através do documento A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que eu já mencionei, as verdades há muito proclamadas por antigos pensadores, isto é, o homem
tem direitos e deveres, ele é cidadão. Ou seja, o ser humano é sujeito de direitos, é sujeito da história, tem direitos, inclusive o de participar da vida política, da vida pública, da sociedade da qual é parte. Pode interferir nos destinos da nação, sobretudo por meio do seu direito de voto. Porque o cidadão é aquela pessoa detentora de direitos políticos e de outros direitos. E deve igualmente ser um cumpridor dos deveres para o bem da coletividade. Mas todas essas coisas são boas, mas elas precisam vir acompanhadas também das condições propícias para que as pessoas vivam com dignidade. Em 1793, houve quem declarasse, não é? Os jacobinos da Revolução Francesa tinham dito interessantíssimo: não basta ver-se declarado que somos republicanos. É preciso que o povo seja feliz, que tenha pão. Sem pão não haverá leis, liberdade, república. Qual povo que pode sobreviver, subsistir com fome, sem alimento, sem saúde, sem saneamento básico? O cidadão tem direitos. Um terceiro fator, Revolução Industrial. Ora, somos instruídos pela história que a Revolução Industrial ela começou na Inglaterra em 1750 e, através dos anos e dos séculos, foi passando por diversas fases e mudou não somente a forma de se produzir coisas, mas também provocou na sociedade outras mudanças profundas. Que revolução é isto? Transformações radicais, quebrando um paradigma, quebrando uma forma e inventando outras. Por exemplo, as cidades foram ficando mais cheias de pessoas. Isso paulatinamente, não de uma hora para outra, mas foi um processo que foi vingando. O campo foi se esvaziando e perdendo sua importância. Novas maneiras ou frentes de trabalho foram surgindo, novas cidades foram sendo construídas, novas profissões e diferentes profissionais também foram aparecendo de acordo com a demanda. A terra passou a ser vista como capital, fonte de riquezas, o poder dos proprietários de terra foi perdendo vigor e os comerciantes, banqueiros, empresários e outros tipos que formavam a burguesia foram ocupando os espaços como protagonistas, passando a ser os principais detentores de poder. As relações sociais, econômicas e políticas foram sendo alteradas, o poder de influência saía de uma mão para outra, entre tantas outras alterações despertadas. E ainda vemos isto acontecer. Há pessoas que têm o poder político, o poder na mão, influenciam outros, dominam e conseguem eleger quem querem. Outros têm poder econômico e este poder econômico ele pode manobrar o curso da história como for o interesse daqueles que o detêm. A Revolução Industrial, então, nós podemos dizer que favoreceu muito a sociedade humana, mas passou a exaltar sobremaneira o poder econômico de tal forma que no atual Estado-nação, como nós vivemos dentro do capitalismo, o poder econômico tem proeminência, porque na prática o dinheiro dá ao seu possuidor a falsa sensação de que ele pode comprar
tudo quanto quiser, inclusive pessoas. E alguns acham que com o poder financeiro podem comprar até mesmo o sonho dos outros. E desta maneira, os interesses financeiros são colocados acima de quaisquer coisas, inclusive da própria vida. Os componentes de um Estado-nação. Estados-membros, que é um país subdividido em unidades administrativas. Essas unidades administrativas, dentro do grande território nacional federal, administram um território particular, um território próprio. E estes Estados-membros, eles não possuem a soberania, mas sim autonomia dentro de suas limitações geográficas ou geopolíticas, até podemos dizer, mas mais precisamente limitações geográficas, porque o Estado membro do Estado-nação, ele tem também seus limites com ao norte, ao sul, ao leste, ao noroeste, ao sudeste, ele tem as suas limitações também. Então, mas nessa autonomia, os Estados-membros podem eleger seus próprios governos, né? Seus governadores, elaborar suas próprias leis, mas essas leis não podem contrariar nem a Constituição Federal e nem as leis federais do Estado-nação. Os Estados-membros podem, inclusive, fundir com outros Estados ou serem desmembrados para a formação de outros. Nunca, porém, podem romper com a União, pois, de acordo com a Constituição Federal vigente no Brasil, a União é indissolúvel. Isso certamente em todos os países do mundo. E só acontece de perder aqui e ali quando há guerras ou alguma outra situação, mas muito extraordinária. Outro componente são os cidadãos e a cidadania. Cidadãos e cidadãs, homens e mulheres. Os cidadãos são sujeitos que no Estado-nação são possuidores de direitos sociais, civis, econômicos e políticos, e tudo quanto for necessário à sua vida, ou à manutenção e sustentação da vida, posto que todos são iguais perante a lei. Desta forma, o cidadão tem direito à vida, à liberdade, ao trabalho, à propriedade privada, à saúde, à educação, a ir e vir, a fazer o que quiser, desde que não coloque em risco a segurança dos outros ou prejudique a outrem. O cidadão tem o direito a ser tratado com respeito, com dignidade, tem direito ao voto e também tem o direito, se assim quiser, se inscrever, lançar-se para candidatar-se a um cargo público, ele tem direito a ser votado, porque cidadania é participar conscientemente da vida do país, não só correr atrás de seus direitos, mas também cumprir os deveres, é poder exercer e usufruir de todos os direitos políticos, econômicos, sociais e civis, os quais foram sendo conquistados ao longo da história com muito suor e às vezes com lágrimas e às vezes com sangue ao longo da história. Eles não vieram de graça da parte do Estado, eles não foram otorgados, eles não foram concedidos por alguém que estava lá acima. E se tratando de sociedade humana, eles foram sendo conquistados. Um outro componente também importante do Estado-nação é o sentimento nacional ou sentimento de nacionalismo. Há uma citação aqui
O sentimento de nacionalismo é um dos pontos mais característicos de um Estado-nação. Este sentimento está atrelado a um conjunto de símbolos e convicções, vistos como traços representativos de uma determinada identidade nacional. Como nós já falamos, aqueles valores próprios da nação, língua, costumes, tradições, a religião. Embora no campo religioso há muita diversidade, há um pluralismo muito grande, e num país como o Brasil, embora declarado, conhecido como um país cristão, porque nós fomos colonizados por Portugal, e Portugal era católico, apostólico, romano, e ao vir para o Brasil, os colonos trouxeram a sua religião, os jesuítas também, mas outros vieram, então foram se diversificando, outras maneiras de pensar, outras formas de ver. Então, mas somos vistos como um país cristão. Todo lugar você vai encontrar um cemitério, você vai encontrar um templo religioso, seja ele da tradição católica, da tradição protestante, neopentecostais, etc. Mas sempre vai encontrar. Então isso cria em nós um sentimento nacional, nós temos uma sensação de pertencer a uma nação. No caso, nós brasileiros, a nação brasileira. Bom, quando você vê esta bandeira ou escuta o hino nacional brasileiro, você lembra do Brasil. Você pode estar em qualquer lugar do mundo. Você pode estar no meio de um povo diverso, distante, que fala outra língua. Mas quando você vê este símbolo tremulando no mastro ou na mão de uma pessoa, ou num plástico, num adesivo colocado num carro, você logo diz Brasil. Você escuta o hino nacional cantado com sotaque diferente, com outra língua inclusive, você logo diz, este hino é do Brasil, este hino é do meu país, porque você se identifica. E é assim que a gente percebe o Estado-nação. Bom, você tem agora duas atividades que vão contribuir para o aprendizado e a fixação daquilo que estudamos. Primeira atividade, mostre a diferença que existe entre o conceito de Estado-nação e Estado-membro. São diferentes. Ambos são Estados, mas tem diferença entre eles. Segundo, por que podemos afirmar que o Brasil é um Estado-nação? O Brasil é um país? É um Estado-nação? É uma nação? O Brasil é um território? O que é o Brasil? Nós afirmamos que o Brasil é um Estado-nação. Então escreva algo definindo, defendendo isso. Por que podemos afirmar que o Brasil é um Estado-nação? E lembremos, somos cidadãos, temos direitos. Nós temos direitos conquistados por aqueles que vieram antes de nós. E temos que lutar para que os direitos sejam mantidos, sejam respeitados. E como cidadãos também devemos cumprir os nossos deveres. Um deles, que é um dever, mas é também um direito do cidadão, é exercer ou votar e ser votado. Boa sorte. Tudo de bom.